Sincronia histórica. Conexões inusitadas de eventos e conceitos que permitem entender a história por um prisma diferente. Oi, eu sou Givaldo Corsini, sou historiador e procuro falar sobre como elementos diversos podem conectar-se para compreendermos a história por um prisma único e fora do eixo comum que normalmente ouvimos por aí. O que um rinoceronte, um mosquito, um macaco e Ulisses Guimarães, político brasileiro já falecido, podem ter em comum? Nada pode parecer uma resposta certa, mas na verdade é justamente o contrário. E hoje é disso que falaremos no episódio de número 2 do Sincronia Histórica. Então, o que esses 4 personagens têm em comum? Todos eles, o rinoceronte cacareco, o macaco Tião, o mosquito Aedes aegypti e o Ulisses Guimarães, foram personagens do que se costumou chamar de anticampanha. Eles não são os únicos exemplos desse tipo de coisa no Brasil, mas eles são muito significantes no cenário político. O rinoceronte cacareco foi um anticandidato a vereador de São Paulo no ano de 1959. Uma nota que é importante para repor os fatos no seu lugar. Na verdade, ele era ela. Cacareco era uma rinoceronte fêmea que tinha sido emprestada pelo zoológico do Rio para que o de São Paulo pudesse ser inaugurado. Ela ficou eternizada como uma amostra do descontentamento do eleitor paulistano e também do eleitor santista, porque ela foi eleita vereadora também em Santos naquele ano. Já o macaco Tião foi outro bicho político que ganhou destaque no final dos anos 80. Muito conhecido no zoológico do Rio de Janeiro por atirar fezes em quem ficava muito perto da sua jaula, especialmente políticos, ele acabou sendo lançado como candidato do povo para a prefeitura carioca em 1989, apoiado não só pela população, mas também por políticos já estabelecidos. No caso, Fernando Gabeira, que era deputado federal na época. E também por humoristas que faziam o Planeta Diário e a Caceta Popular, e que ficaram como sua assessoria de campanha. Todo o frisson causado pela imagem do chimpanzé candidato ficou ainda mais visível com a apuração da eleição, onde ele recebeu 400 mil votos, ficando em terceiro lugar no pleito, à frente de políticos consagrados na época como Roberto Jefferson. Outros casos podem ser apontados como o bode ioiô em Fortaleza, o Aedes aegypti em Vila Velha, mas a raiz sempre é a mesma, é o desejo de mostrar o incômodo e a indignação da população em relação aos políticos estabelecidos. Então você deve estar se perguntando onde está a semelhança com Ulisses Guimarães. Ela está na motivação que possibilitou o movimento da anticampanha. Ulisses Guimarães foi um político muito importante desde antes da chegada dos militares no poder em 1964. E durante o regime militar ele ganhou ainda mais importância. Isso porque, em 1974, ele fez algo que pode parecer maluco para quem está nos dias de hoje, mas teve efeitos muito práticos. Ele lançou-se como candidato a uma eleição que não ia acontecer, junto com o presidente da Associação Brasileira de Imprensa da época. Naquele período, eleição, entre aspas, para a presidência era executada pelo Congresso Nacional, que recebia a indicação do candidato escolhido pela cúpula militar do momento e, convertido em colégio eleitoral, outorgava para aquele indicado o cargo de presidente da República. Havia na época uma lei de fidelidade partidária que impedia que votos destoantes da orientação da liderança do partido ocorressem. O máximo de campanha eleitoral que se via naquele momento para a presidência era a movimentação interna do partido da situação, a arena, para a obtenção da bênção dos generais das 3 forças pelo pleiteante ao cargo.
Por diversos motivos, o regime procurava manter ainda uma aparência de democracia, com a alternância de indivíduos na cadeira do presidente, eleições diretas para alguns cargos, deputado federal, deputado estadual, algumas prefeituras, etc. Ulisses e parte da oposição legalizada na época aproveitaram o movimento pela indicação do sucessor do presidente General Médici para fazer sua própria campanha, como se fosse um candidato de fato ao cargo. Saíram pelo país, realizaram comícios, fizeram diálogos, questionamentos sobre o regime e suas práticas políticas e econômicas. Essa anticampanha mobilizou diversas forças de oposição de norte a sul do país, mesmo com a desconfiança de muitos. Essa anticampanha chamou a atenção de parte da população que se aproximou das questões levantadas pelas reuniões e comícios dessa jornada. O eleito, como era sabido, foi o general Ernesto Geisel. Mas a anticampanha foi importante, alcançou seu objetivo. Fomentou questionamentos dos indivíduos, da população, sobre os rumos do processo político do regime. E o resultado mais palpável veio na eleição seguinte, no mesmo ano de 74. Essas eram diretas para deputado federal, senador e governadores. E nelas, o MDB acabou por ocupar a maioria do Senado, foram 16 cadeiras das 21 possíveis, aumentou o número de deputados federais, chegando a 160 eleitos, e elegeram 15 governadores. Uma mudança radical dentro do regime, que, para tentar segurar, endureceu mais ainda o sistema de controle, censura e tudo mais. A inviabilidade da candidatura oposicionista testemunhará perante a nação e perante o mundo que o sistema não é democrático. Não é o candidato que vai recorrer o país. É o anticandidato para denunciar a anti-eleição imposta pela anticonstituição que eu lhes ia submete o legislativo e o judiciário ao executivo. Possibilita prisões desamparadas pelo habeas corpus e condenações sem defesa. Navegar é preciso. Viver não é preciso. Agora, vocês devem estar se perguntando qual é a diferença entre as anticandidaturas e o voto de protesto que toda eleição aparece. O que diferencia o cacareco, o macaco-tião, o senhor diretas, como era chamado Ulisses Guimarães, dos palhaços, atores pornôs e toda sorte de personagens que se mostram como alguém contra tudo que está aí em toda a campanha que chega, ou algum salvador da pátria, alguém que tenha uma visão fantástica e que pode catalisar toda aquela insatisfação que as pessoas trazem. Podemos dizer que a diferença está no resultado que eles estão almejando. Especialmente no caso dos anticandidatos, no caso do Ulisses Guimarães, a questão não era ser eleito, porque ele sabia que ele não ia ser eleito. A ideia era fomentar as discussões, um debate, criar um momento onde as pessoas pudessem ter discussões sobre a situação do país naquele momento. A ideia era fomentar discussões quando não existiam espaços seguros para fazer esse tipo de crítica ao governo, onde existia censura. Então a ideia de um período eleitoral, de uma campanha contra a situação, era muito bem-vinda, era uma grande possibilidade de mostrar insatisfação. O Ulisses Guimarães, como anticandidato, usou essa possibilidade da campanha para a discussão dos próprios rumos da economia, da administração da coisa pública e da própria sociedade. Nos casos dos animais, era mais uma forma de marcar posição contra os indivíduos que já estavam acostumados ao jogo. Já o voto de protesto, esse voto engraçadinho, ele é diferente, porque o candidato, mesmo que não tenha nenhuma plataforma, que não tenha nenhuma proposta, espera ganhar. O candidato ele aproveita a insatisfação geral para que ele mesmo se insira no jogo, sem se preocupar em gerar discussões para mudança, tampouco mudar o cenário que o levou até ali. Dobra a manga da camisa, se sente do povo e vai comer pastel. Ele circula numa picape pela periferia, acena para o povo do alto como se fosse um messias. Bem, chegamos ao final desse episódio, onde falamos um pouco sobre a ideia de anticampanha eleitoral. Como todos os assuntos de história, a discussão não se encerra nisso que eu apresentei aqui, muito pelo contrário. Caso você tenha dúvidas, sugestões, elogios, críticas ou apenas queira mandar um oi,
pode entrar em contato comigo pelo e-mail sincroniahistórica@email.com ou acessar o meu blog historicocontador.blogspot.com. E para finalizar, uma sugestão de leitura. O Bem Amado, de Dias Gomes, é uma peça teatral que fala sobre a vida política de uma cidadezinha do interior brasileiro. Você também pode encontrar o filme dessa obra, que é protagonizado pelo Marco Nanini, no Netflix ou em outras plataformas. Bom, é isso. Muito obrigado por escutar mais esse episódio do Sincronia Histórica e até a próxima.